Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Alegria encontrar você aqui. Vamos aos destaques do nosso vídeo. Vasco e Botafogo assinam um compromisso para que o Vasco jogue no Newton Santos. Quantas partidas? A partir de quando? Vou explicar para você daqui a pouquinho. O avanço da SAF abre discussões e principalmente quem não curte muito o gigante acordando, já começam a levantar as suas teses, as suas teorias. Tudo isso e muito mais agora, então já chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve aqui na sua casa, a casa do fanático vascaíno, como é você, torcedor. Vamos ao assunto principal. O Vasco incomoda demais, né, cara? É impressionante. Como tem gente que gosta que o Vasco esteja na merda. O Vasco, quando desperta, seja abrindo um olho só, abrindo os dois olhos, dando sinais de vida, meu amigo, o que tem de gente que se incomoda, eu acho que assim, e pelo que eu conheço, o torcedor faz parte do jogo. Agora, o que eu conheço do lado de cá da mídia, eu posso dizer a você que a má vontade é gigante em relação ao Vasco, gigante, gigante. Vide o espaço que as mídias tradicionais dão para o Vasco da Gama nos seus noticiários. Muito também por culpa do Vasco da Gama, né? Porque lá atrás, com ex-dirigentes, né, que atrapalhavam a relação com a imprensa, maltratavam, né? Então, assim, isso tudo foi se perdendo com o tempo. O Vasco é o clube de todos, o clube da inclusão, o clube do povo, foi se distanciando da grande mídia, criou a briga e tal. Mas de alguns anos para cá isso aí já mudou. Só que alguns continuam tentando combater essa relação ou manter essa relação viva. Eu estava vendo um trecho do programa que eu recebi do UOL, se eu não estou equivocado, apresentado pelo Tirone. Participa o Casagrande, acho que o Juca, o Trajano, enfim, uma galera boa que eu trabalhei inclusive na ESPN com alguns deles. E o renomado jornalista Mauro César Pereira, que levantou a seguinte bandeira do fair play, né, que se essa negociação com o Marcos Lamáquia sair, será o primeiro grande desafio da comissão do fair play da CBF, que tem que debruçar nesse assunto, porque não é fácil. Como vão controlar dois clubes? Que dois clubes? A Leila está assumindo o Vasco? A Leila é a presidente do Palmeiras, madrasta do Marcos Lamáquia. Aí no discurso, né, do jornalista renomado, ele diz que há fotos de rodadas de negociações com a participação do pai do Marcos Lamáquia. Que fotos são essas? Todas as fotos que eu já vi do senhor José Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia, com o Pedrinho, são da época da campanha, em que ele declarou apoio ao Pedrinho. Eu não vi uma foto de reunião participando. Se tem, que alguém me mostre. E vamos lá. O Marcos Lamáquia não é nem filho da Leila Pereira. Que clube que ele comanda? Ah, mas se lá na frente, daqui a 2 anos, acabar o mandato da Leila no Palmeiras e ela assumir o Vasco, qual é o problema? Comprar as ações do Marcos Lamáquia, qual é o problema? Não pode? Não pode agora. Ela sendo presidente, tendo a caneta, o poder de decisão do Palmeiras, assumir o Vasco, controlar 2 clubes. Ok. Apesar de serem controles diferentes, um societário e outro associativo. Mas não é isso. Nós estamos falando de um empresário que tem um laço, nenhum laço sanguíneo, é apenas um laço afetivo, que é a sua madrasta, que está negociando com o Vasco. Aí depois, ironicamente, o renomado jornalista disse que o Vasco está sendo vendido, e aí ele tem razão, apenas por 2 bilhões de reais. Essa é a receita do Flamengo, o seu clube de coração. Né? Assim, ele tem razão em, como dilapidar o Vasco, acabaram com o Vasco, né? Destroçaram um gigante como esse. Ele não usa gigante, obviamente, mas eu uso, para vender só por 2 bilhões. Verdade, verdade. Mas não quer dizer que o Vasco só valha 2 bilhões. Ele hoje está valendo 2 bilhões. Daqui a 5 anos, bem administrado, talvez a receita que hoje tem o Flamengo, de 2 bilhões ano, o Vasco possa fazer ou bem perto disso. Ou, esse time aqui, por exemplo, jogando hoje, naquelas condições, valeria quanto? Quer fazer um quem é quem desse time aqui com o atual do Flamengo? Então assim, cara,
É impressionante como o Vasco despertar, o Vasco acordar, o Vasco entrar no mercado, ser um player importante, de negociar grandes jogadores, ele incomoda. Chegou a ser feita, inclusive, uma comparação, como o Vasco está em RJ, ele está comprando jogadores, está negociando. Ele já pagou quase 30 milhões no primeiro trimestre em dívidas. Ou seja, se você tem dívida, você não pode fazer nenhuma aquisição. Legal. Foi citado, inclusive, pelo renomado jornalista, a questão envolvendo moralidade. Bacana, bacana. Até outro dia, uma empresa de turismo envolvida numa série de escândalos, com o seu dono, inclusive, preso por vários problemas jurídicos, né? Vários passageiros lesados, era anunciante do canal do renomado jornalista. É ilegal? Não. É moral? É para pensar. O Vasco já firmou um contrato com o Botafogo, está tudo assinado, para que, a partir do momento que São Januário seja fechado por conta da reforma, e há a expectativa de que a partir de janeiro de 2027 aconteça a reforma, o Vasco passe a atuar no estádio Newton Santos. Inicialmente, 20 datas estão reservadas para o Vasco jogar por lá. Pô, Fábio, mas não tem mais datas? Sim, algumas para o Maracanã e outras partidas não estão descartadas serem jogadas fora do Rio de Janeiro. Mas é um número mínimo, não quer dizer que é até 20 só, não, pode ultrapassar. Mas já há um acordo firmado entre Vasco e Botafogo. O Vasco entende, inclusive, que atuar no Newton Santos, diferentemente de outros estádios, significa para o torcedor e para o próprio clube o início da experiência de um estádio aumentado na sua capacidade. Porque hoje o Vasco tem uma capacidade de 20 mil em São Januário e vai mais do que dobrar no novo estádio. E o Newton Santos oferece exatamente isso, 45 mil lugares. Então essa experiência para o sócio torcedor, ela já vai começar a ser vivida dentro desse período em que o Vasco terá o estádio do Botafogo para utilizar o estádio Newton Santos. Alguns vão dizer assim, Fábio, mas eu não gosto de ir ao Newton Santos, a torcida não gosta, não pegou para o Carioca. Mas, gente, vai jogar onde? Vai viajar para Volta Redonda, para Macaé, vai buscar opções fora do Rio de Janeiro. Não tem que jogar no Maracanã, não tem como. O Vasco já tem as suas datas para jogar no Maracanã e negocia com o consórcio um aumento. Não tem outra opção. São Januário será fechado, né? Então, assim, tem que se pensar, mas Campeonato Brasileiro, o Vasco joga 19 como mandante. Sim, sendo 2 no Maracanã, Flamengo e Fluminense, ponto. Então, restam 17. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, por isso que eu digo, 20 já é o mínimo garantido, porque tem as datas também do Botafogo. E esse número vai aumentar. Tem Copa do Brasil, tem competição sempre internacional, então esse número vai sofrer um reajuste e aí há um acordo exatamente para poder aumentar esse número que pode chegar até 30 ou até mais. Mas trabalha-se hoje já com início de 20 datas para que o Vasco utilize a agenda do estádio Newton Santos. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.